Então, hoje o Google Meet está um pouco estranho, está um pouco louco, porque ele está solicitando que eu dê permissão mesmo para os alunos que entram com e-mail de domínio UFMA. Eu não sei por que que isso está acontecendo. De toda forma, eu estou tentando aceitá-los aqui pelo celular, porque a tela do computador, para fazer isso, eu teria que interromper o compartilhamento, voltar, mas eu estou com duas personas aqui, né? Sobre a nossa última aula, eu acho que todos receberam a minha comunicação. Eu fiz uma baita confusão de datas com vocês e eu peço desculpas. Quem tem muita turma dá nisso. Eu confundi a avaliação de vocês com a avaliação da turma de morfossintaxe do inglês, uma coisa nada a ver, né? Eu lembrava que no dia 25 de março eu teria alguma atividade avaliativa e imaginei que fosse de vocês, por a gente estar no módulo da metade do curso. Mas depois eu me recordei que não, vocês eu teria que subir só a tarefa, né? E que a avaliação de vocês é dia 22/4, tá? Então fiquem tranquilos. Andamento do curso. O curso está andando um pouquinho mais rápido do que o previsto, porque tem menos aluno do que o previsto, porque os alunos também têm um conhecimento melhor. Então, certas coisas a gente está conseguindo tomar como obviedades e conseguir simplesmente tangenciar a discussão sem a necessidade de ficar com pormenores. Isso está fazendo o curso andar mais rápido. E a minha decisão é não prejudicar o curso, bonificar ele por isso. Então, talvez ao invés de parar na lição 16, a gente avançar mais uma ou duas lições, né, para 17, 18. Eu acho que isso é um mérito da turma em si que tá indo bem, tá? Então, não se preocupem, vão fazendo as atividades. Hoje, agora, já nesse momento, nós vamos terminar de discutir a lição 15 para poder entrar na 16. Assim que eu terminar a lição 15, finalizou a aula, eu vou subir a atividade. E vocês podem já resolvê-la novamente com uma semana de prazo. Vocês devem ter visto que eu subi uma atividade somente na segunda-feira, da lição 14. Por que que isso ocorreu? O SIGA sumiu com a lição 13 de vocês, quem tinha feito, o SIGA sumiu com ela. O SIGA não me deixava subir a lição 14 e só foi voltar segunda-feira. Por isso, Priscila já está falando aqui que não tinha visto, mas não tem problema, Priscila. Por isso, eu dei uma semana de prazo, considerando segunda-feira, que foi o dia que eu subi a lição. Tá? Então, vocês têm até segunda para fazer a 14. Tá? Hoje, sobe a 15, a menos que o siga no sabote outra vez. Tá? Então, hoje sobe a 15, vocês terão a 14 e a 15. A 14 com prazo para segunda, a 15 com prazo para quinta-feira. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida sobre esses procedimentos? Perfeito. Hoje eu estou com 2 alunos só com áudio, tá? Então eu vou abusar um pouquinho de vocês, posso? O João e a Jailciane. Pode sim. A Priscila está com problemas de áudio, tá? O Jailciane falando que enviou a 14 ontem, sim, sim, vai. Também enviei 14 ontem. O Siga já desbugou, tá, gente? Ele ficou bugado entre quinta e segunda-feira. Mas ele já desbugou e eu espero que ele não bugue mais. Mas a gente espera, a gente nunca tem certeza. Tá? Então hoje a gente vai finalizar a lição 15. A Priscila que está no chat, qualquer coisa, eu estou com o chat ligado aqui pelo celular, Priscila. Qualquer dificuldade, você me avisa como já está fazendo. E a gente vai resolver agora, sem mais delongas, o exercício de listening que ficou faltando da lição 15, tá bom? Esse exercício aqui, deixa eu compartilhar a tela. Esse exercício, ok? Listen again, né? No caso a faixa de áudio 31, que a gente usou para responder o exercício 5. Listen again and complete the sentences. He writes the menus and he's responsible for the courses. Vocês vão ver a palavra que está faltante e vão preencher. Eu acredito que, pelo que eu conheço da turma, vocês já fizeram assistindo o vídeo. Já? Ainda Não não, tem,
Not yet. Não havia nenhuma expectativa disso, mas talvez sim, né? De toda forma, eu toco o áudio de novo nesse vídeo para que vocês possam resolver. Tá? É uma forma de ficar registrado para os demais também. Como eu disse, hoje está muito estranho, porque as pessoas com e-mail domínio UFMA estão tendo que pedir permissão igual quem entra com domínio externo, né? Mas eu vou tentar gerenciar isso. Então eu vou tocar o áudio para vocês, agora eu vou ter que ligar o meu retorno com chiado. Vocês escutam algum chiado? Não? Não. Não, professor. Então é azar meu mesmo. A Juliana acabou de chegar, deixa eu só situá-la. A gente está resolvendo o exercício 6, que é de listening. Né? Vou tocar o áudio agora. Deixa eu só baixar um pouquinho o volume do meu retorno, está muito alto. Alô? Ainda continua alto. Alô? Na verdade é um desconforto local, né? É horrível se ouvir com eco, mas tudo bem. Então vamos lá, eu vou tocar o áudio e a gente vai fazer primeiro um exercício de escuta, né? E depois a gente ouve ele com pausas. Unit 15. And in the kitchen. These are the kitchens. Paul's our head chef. He writes the menus, and he's responsible for the main courses, all the meat and fish. Hello. Hello. Melanie is the sous chef, and that's her station over there. She prepares all the soups, hot starters, and the side orders like chips and vegetables. She has a lot to do. Yes, but 2 commis chefs are responsible to the sous chef, so they help her. The chefs de partie handle all the cold dishes, the sauces and mayonnaise, things like that. The pastry chef works over there. He bakes all the bread, rolls and croissants, and he prepares the hot desserts. The kitchen porters have lots of duties. They prepare the vegetables, sharpen the knives, and clean the ovens. And they're responsible for taking out the rubbish. Now, let's go... Ok. Hoje é a reunião dos Jotas, né? Com a Priscila perdida no meio, né? Só tem Jota hoje na sala. Ciane, Juliana. Juliana, do you have a microphone? Tá com o microfone que possa participar? Oi, tô. Olá, boa tarde. Good afternoon. Okay, so I can count on 3 students to speak. Okay, so let's start. João, you are going to do number 1. Okay? Okay. Unit 15. And in the kitchen. These are the kitchens. Paul's are... Sorry. Yes? Não. Pode prosseguir, professor. Professor, Sim, pode falar. Quem quer falar? Repeat, please. Ok. Não, eu estava só dividindo as atividades. O João vai fazer a primeira, tá? E aí eu vou pulando nessa ordem em looping, tá? Na ordem que está aqui no meu menu. João, depois você e depois a Juliana, tá? Ok? Let's go. These are the kitchens. Paul's our head chef. He writes the menus, and he's responsible for the main courses. He's responsible for what, João? Main courses. Yeah. Main courses. Let me make it bigger. The main courses. Can you see the screen? Oops. The main courses. Right? Number 2, Jaiuciane. Let's go. All the meat and fish. Hello. Hello. Melanie is the sous chef, and that's her station over there. She prepares all the soups, hot starters, and the side orders like chips and vegetables. She prepared all the soups. Very good.
Number 3, Juliana. She has a lot to do. Yes, but 2 commie chefs are responsible to the sous chef, so they help her. The chefs de partie handle all the cold dishes, Juliana? Dishes. Dishes at Dishes. the end. Yeah, very good. Cold dishes. Did you get this one, the first? Não sei. É um verbo. Vou tocar de novo para ver se você pega. and mayonnaise, things like that. The pastry chef, they handle all the cold dishes, the sauce to the sous chef, so they help her. No. The chefs de partie handle all the cold dishes. Handle. Very good. Handle. Remember, handle is similar to deal with, okay? Is when you are responsible for some activity, you handle that activity, okay? Now, number 4, João. The sauces and mayonnaise, things like that. The pastry chef works over there. He bakes all the bread, rolls, He bakes. things like that. Very good. The pastry chef works over there. He bakes all the bread, rolls, and croissants. It bakes all the breads, rolls, and croissants. Good. Priscilla, in the chat, can you? Number 5, in the chat. Deixa eu só abrir a janela de chat aqui. Para ficar visível para mim. Okay. Number 5, Priscilla. And he prepares the hot desserts. The kitchen porters have lots of duties. And he prepares the hot desserts. The kitchen porters have lots of duties. Yes, Priscilla, it's almost perfect. It's just the spelling, okay? I say 130, like this, with a final Y. E aí, em algum lugar das disciplinas, quem foi meu aluno, em algum momento das outras disciplinas anteriores, vocês aprenderam que plurais com sanduíche de vogal, aqui, ó, consoante, vogal, consoante, terminados em Y, quando vão para o plural, eles perdem o Y, eles ganham um I, S. Ela corrigiu, Exatamente. professor, no chat. Teoria? Vamos lá. A dica é a seguinte. A palavra é singular, dirty, ok? Eu quero pôr essa palavra no plural. Eu vou observar se antes desse Y eu tenho uma vogal ensanduichada por 2 consoantes. É o caso aqui. Eu tenho consoante, vogal no meio, consoante. E um Y que segue. Esse Y cai fora, entra IES. Essa regra vale para todos os plurais de palavras terminadas em Y. Tá? Duties. Right? Now, number 6, Jailciane. Oi. They prepare the vegetables, sharpen the knives, and clean the ovens. They prepare the vegetables. What else? Shop the knives and... Ai, o outro. Sharpen the knives. Sharpen the Very knife. good. O segundo eu não consegui entender, professor. I play again. Repeat. They prepare the vegetables, sharpen the knives, and clean the ovens. And clean the ovens. Clean. Very good. Easy. Very easy. Okay. Now let's work with a bit of vocabulary. Okay. And I'll be using Google Images for that. Okay. And we are going to try to have a conversation. Let me just turn off the return. Bem melhor sem esse retorno. So, we are going to try to apply most of these words here. So here we have the kitchen equipment. Okay.
kitchen equipment like the blender, the deep fat fryer, the dishwasher, food processor, heat lamp, hob, refrigerator, and toaster. I'm going to show you in Google Images each of these kitchen equipment and also the kitchenware. Okay, so the baking tin, the flan or the tart dish, you can say flan dish or tart dish, the frying pan, the mixing bowl, the roasting tin, the saucepan, the souffle dish, and stock pot. Now, the difference between kitchen equipment and kitchenware is that these devices on the column on the left, they are most of them electronic devices. Okay, the blender, deep fat fryer, there is a deep fat fryer which is not electronic, but there is one that's electronic. Okay, the dishwasher, they are uh, electros. Okay, now the kitchenware, they are more ordinary pieces that utensils that you can use in the kitchen. Okay, so let's go there. I'm going to show you the images. One moment. Starting with the blender. Okay, this is a blender, right? The book here. Blender. Repeat with me, blender. Blender. Great. This is a blender. What do we use a blender for, Jailciane? What is the application of a blender? For mousse, for soup, yeah, For juice, yeah, for juice. juice, To prepare some cocktails, yeah. yeah. Mm-hmm. To make mousse. To make mousse, to make chocolate mousse. Okay, so we normally use blenders. Okay, and well, some people use also a similar device, similar, not the same. We have the food mixer. Like this, okay, to prepare cakes. This is a mixer, okay? So a blender, a mixer, okay? Now, the deep fat fryer. When you want to submerge products in oil to fry, you need a deep fat fryer. Look, this is an electronic one, a deep fat fryer. Another deep fat fryer, okay? Some people call the air fryer the deep fat fryer too, but it's not in fact deep fat fryer because you don't use fat, you don't use oil or butter, okay? So it's just the air. So it's not really a deep fat fryer, although the function is the same, but they are different things, okay? Deep fat fryer here, okay? So repeat with me, class, deep fat fryer. Deep fat fryer. Yes, deep fat fryer. It's a three-word word. Okay, so this is the deep fat fryer. Now the dishwasher is similar to a washing machine, but for dishes. Washing machine for clothes. Dishwasher for dish. Does anyone here have a dishwasher at home? Not at all. Yeah. I'd like to have one, but I don't trust it. So this is a dishwasher, okay? Eu não confio nisso aqui nem a pau. Para mim que fica lava louça. Meu irmão fala que é lavagem de louça cremosa, né? Vocês sabem o que é uma lavagem de louça cremosa? Aquela que fica gordura no prato ainda? Não confio nisso aqui. Não confio.
Quando meu irmão tem mania de limpeza, né? Quando eu vou visitar, que eu falo, não, deixa que eu lavo a louça. Ele, mas você vai lavar de verdade ou vai lavar cremoso? Não, pode deixar que eu lavo. Okay, so this is a dishwasher, okay? Many examples of dishwashers, okay? This is easy, yeah, because if you decompose the word into two parts, dish and washer, you have the function. Now the food processor, just a moment. Is this right? Food processor? Do you think this is a food processor? Tô tentando No. No, this is a food mixer. Mixer. Okay, so let's not make confusion. Okay, food mixer. Now the food processor is similar to a blender too, but with other functions. This is a food processor. Okay, like when you want to chop, when you want to cut down vegetables or food in general, you use a food processor. Okay, like to cut vegetables. Okay, food processor. A heat lamp. What do you think a heat lamp is for? Heat means it comes from the word hot. It's a verb, okay, to make something hot. Now lamp is what I have here in front of me to give me light. It's a lamp. There's a lamp. I don't know if you can see. There's a lamp here. Now what is a heat lamp? Let me show you. In restaurants, there are normally some heat lamps like these or like these. Let me see if I put restaurant here. You see, these are heat lamps. Over here. No. Just a moment. Like these. Their function is not just to provide light. It's to keep the food warm. Okay? Do you understand? Heat lamp? No. Okay. Maybe if I show you this image. Look at these snacks here. Okay? There's a lamp over them. A lamp here, another lamp here. Okay? We have two lamps. One moment. I'm sorry. Now, there are two lamps, one on the left, one on the right. Looks like it's just to give light, but it's not. The function is not only light. The function is thermic energy, to provide thermic energy. Do you understand now? It's to keep the food at a good temperature. Okay, so a heat lamp is to provide temperature adequacy. Ok? Ok. Basicamente, a função é manter aquecido, além de deixar iluminado, aquecido. Ok? Heat lamp. We call this a heat lamp. For example, snacks, normally they stay inside a glass recipient, and there is some kind of heat lamp on them to make the snacks hot, to keep them warm. Here, we have an animation here, kind of graphic representation of the function of the heat lamp. A hob. What is a hob? All of you have a hob at home. Let me show you the hob. Famous cooktop. Yeah, the hob.
We have electric hobs like this. We have gas hobs like this. Okay. Does anyone here have a hob at home? Yeah. Don't make confusion between hobs and stove. Oh. This is a stove. In the stove, you have the part of the hob and the oven part. They are like, they have two functions in one. Yeah. Now the hob is this part here. So when you have a stove and you say you are going to cook something in the hob, you are going to cook here, okay? The hob is the part. The stove is the whole thing, okay? The stove, here, the whole thing. Now in the stove, I have the hob here, and the oven down, okay? Above the hob and down, we have the oven, right? And about those cooktop ones, we call them hobs. We have simple hobs like these, okay? Compact ones, okay? A hob. We have camping hobs. This is an example of a camping hob, right? Now, well, this is easy, a refrigerator, yeah. É mais difícil falar do que entender. Let's practice with me, Juliana. Refrigerator. Are you there? Jaciane, repeat with me. Refrigerator. 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 Ai, isso é difícil. Pra quem é maranhense é difícil pra caramba, porque a gente não tem esse Refrigerator. Refrigerator. Isso aqui, pedir pra Priscila repetir isso aqui, se ela tivesse com o microfone, ia ser quase o cúmulo da sacanagem. Porque ela é carioca, né? Porta, horta, porteira, porqueira, refrigerator. Enrola a língua no céu da boca. Refrigerator. Quase. Só o R que vai. Refrigerator. Refrigerator. Isso, depois vocês vão pro espelho, tá? Pega a palavra, enrola a língua no céu da boca e tenta. Só tem 3 R's, a gente chama em fonética isso aqui de R retroflexo. Né? É o R do caipira. Ok. Refrigerator is like this. Console, Brastemp, whatever. Acho que console nem existe mais. Refrigerator. This one. Many types of refrigerator, okay? And in the refrigerator, we have the freezer, which is this part down here. In some modern ones, they are down. In the old ones, they come in the upper part, like this, the freezer. And the refrigerator is the whole machine, okay? We can simplify it. Fridge. Repeat with me. Fridge. Fridge. Mais fácil, né? This is the informal for refrigerator, okay? You can say refrigerator or fridge, okay? Simpler. The toaster. The toaster is this one. Sim. Ah, tá. Vocês estavam repetindo. Toaster. Okay. Different models of toasters. Okay. These are all toasters. Okay. Now, what do you call this bread here? This, não fazer confusão, okay? This is a toast. A piece of toast.
Okay, toast, toast here. And this is the toaster. Okay, the machine is toaster. The thing here, the bread, is a toast. Okay, so repeat with me, a toast. A toast. Toast. A toaster. Toaster. We normally say not a toaster, a toast. We say a piece of toast, ok? E aí tem que entrar naquela discussão de contáveis e não contáveis, tá? In English, bread is not countable. You count pieces of bread, okay? So, because of the same logic, you say pieces of toast. A toaster, a piece of toast. Now, the kitchenware. Let's talk about the kitchenware. Baking tin. Repeat with me. Baking tin. Bacon. Tin. Well, bake, you know, from the exercise, like we bake the bread. Yeah. We bake cakes. We bake anything that's produced with dough, with flour. Yeah. So bake a cake, bake a piece of bread, bake a pie, bake a croissant. So a baking tin is a recipient where you put the thing to be baked. Ok? A palavra tin não remete vocês a alguma coisa do nosso português bem nordestino? Um utensílio de casa? Onde a gente geralmente bota água, bota alguma coisa líquida? Uma tina? Né? Let's see a baking tin. Uma forma. This is a baking tin. It can be round, it can be rectangular, ok? Tin, só a palavra tin is the name of a device or of a material. Tin. Tin is a noun refers to a metal, a chemical element that is a silver-colored metal, often combined with other metals or used to cover and protect other metals. Tá. Aço. Ok? Lata, na verdade. Tá? Baking tin. Tin, sozinho, isolado, significa o material. Lata. Ok? A tin, look, similar to a can. Ok? In the United Kingdom, you say can or tin can. Uma lata de lata. Só que can se refere à forma. E tin se refere ao material. Tá bom? Agora, quando a gente introduz baking, then we have a change in the meaning of the word. A baking tin is like this. This is also a baking tin, a different one. A baking tin set. Yeah, a set is a group of baking tins, a baking tin set, and so on. Okay, so to make a cake, to make some pie, you need baking tins. Okay. Now, a flan or a tart dish is a dish used to serve flan. Do you know flan? You know what flan is? A kind of dessert. É um treco que eu adoro, mas só faz mal. Flan. Né? A flan. A flan dish. Ok? Nada muito diferente. Now, why tart? What is a tart? Tart. Here. Tart. And of course, to serve flan, we use the same dish as we use to serve tart. So you can say it's a flan dish
A tart dish. Look, a tart dish. You can see lots of them in Cantinho Doce. A tart dish. Okay? Questions about this? Ficou claro isso aqui, gente? Esse vocabulário? Yeah. Okay, so let's move to the next. A frying pan. Opa, a gente viu uma palavra parecida lá na outra coluna. Qual que era mesmo? Nos eletrodomésticos a gente achou Deep Fat Fryer. E agora aqui a gente está falando de frying pan. Lembrando que o Deep Fat Fryer não precisa ser elétrico para ser um Deep Fat Fryer, tá? Ele está aqui colocado na categoria dos eletrodomésticos, agrupado junto. Mas você tem o Deep Fat Fryer que não é elétrico, tá? No entanto, deixa eu só dizer. No entanto, you have a deep fat fryer. You can have a deep fat fryer which is not electric, and there are frying pans, okay, which are not electrical either. Now, what's the difference? The difference is here in the word deep, okay? If I tell you, for example, the sea or the beaches in San Luis, the water of the beaches in San Luis are not very deep. It's safe to swim. Do you understand deep? Let me try to show you an example. Deep waters. Okay. These guys who dive, who go explore the sea, they explore the deep sea. They go deep on the sea. Now, this woman is not in deep waters. Look, the water is here at the middle of her body. Okay, so this water is not deep, but this is the deep sea. Sorry. Pegar uma imagem melhor. Okay, sharks like these live in the ocean deep. Okay. Now, a pool can be shallow or deep. This pool seems to be very deep for adults. Now, if you want to have a pool for children, you'd better have one like this. This is shallow. Understand? This pool is shallow. She's sitting and there's no much water. Sacaram que deep is the opposite of shallow and shallow is the opposite of deep? Look here, the child here. This is completely safe because the pool is deep or shallow? Shallow. Yeah. In the Now, shallow. tem até o lance que virou meme, né, do shallow now. These pools for adults, normally they have ladders, they have stairs, because they are deep. Okay? So, when I talk about a deep fat fryer, I'm talking about the quantity of fat, the amount of fat that I use. And it's deep because I have to put, for example, the potatoes inside the oil. Okay, a lot of oil, so it should be deep. A frying pan is similar to a deep fat fryer, but it's shallow. Look here. Oops. Abri monte de coisa sem querer. Sorry. A frying pan
When you want to fry eggs, this is a frying pan. Okay. So this is a shallow device if you compare to a deep fat fryer. Okay. So frying pan. Any questions about frying pans? When you fry eggs, you normally have to the sticky frying pans without those frying pans without Teflon. They are really hard to clean. Now, a mixing bowl. Okay. Repeat with me. Mixing bowl. Mixing bowl. Provavelmente você já percebeu. Alguém aqui gosta de assistir beisebol, futebol americano, algum esporte norte-americano de estádio? Não. Vocês, né, não eram nascidos na Copa dos Estados Unidos. Que droga. Fica difícil dar os exemplos. A maioria dos estádios americanos recebem o nome de bowl, ok? Alguma coisa bowl. Não é San Francisco Bowl. Você tem um Super Bowl, né? Que é bem Tem o famoso. Super Bowl. Isso, o Super Bowl, que é futebol americano, não é isso, o Super Bowl? É, de futebol americano. Todo ano tem. Isso, porque é bowl. Eu acho. O formato do estádio é um formato de bowl, ok? Quando vocês pousam também, meu irmão me relatou, ele morou lá um tempo, na cidade do México. A cidade do México ela é em forma de bowl. What is a bowl? Like this. This is a bowl. Se vocês olharem, os estádios parecem mesmo, né? Grandes bacias, né? Like they are kind of oval. Yeah. So a bowl. Now, we are talking about a mixing bowl. That you use to mix food. This. A mixing bowl. Do you remember the mixer, the food mixer? The food mixer, you have the electronic part here, and you have the bowl. This is a bowl, okay? A mixing bowl. Now, a manual mixing bowl. Questions about this? Similar to the baking tin, but the function of this is not to go to the oven. This is not intended to go to the oven. This is intended, for example, to beat eggs, yeah? To mix food, to prepare the dough. Do you understand dough? No. Let me see. Okay. So this is the dough for a cake. The mixture. Yeah. The dough. Okay. So to mix the dough, you have to use a mixing bowl. You spell it like this. D-O-U-G-A. Dough. Ok? Tinha uma lição no CCAA, quando eu dava aula no CCAA, que era horrível de dar para adolescente. Era horrível. Porque eu tinha que falar dessa palavra. E essa palavra se pronuncia dough. Como que chama a massa de fazer cookie? Cookie. Dough. This is cookie dough, ok? E aí os alunos tinham que repetir uma frase, que a mãe perguntava para a criança ia lá roubar, passar a mão no mixing bowl para comer a massa, e a mãe chega, who ate my cookie dough? E nenhum adolescente queria repetir isso. Eu não sei porquê. Alguma bobagem deles, eu até agora não entendi. Imagina. Então, a gente conta essas piadas para ver se vocês memorizam melhor. Dough é qualquer coisa que remeta
a massa, tá? Pastry. Lembra do pastry chef? So you have croissant dough, cake dough, tart dough, cookie dough, e etc, 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 tá? Eu mandava os moleques repetir e eles só faziam assim, não, professor, essa daí não, vou repetir não, isso aí não. Ok, so to mix the dough, you use a mixing bowl. Até rimou. Né? Now we have the roasting tin. O verbo to roast, ele tem um parente próximo, né? Quem é o parente próximo dele? Tanto esse verbo roast quanto um outro verbo que está aqui nessa coluna, eles referem ao lugar onde acontece esse processo de cozimento, que é o oven. Roast for meat and for dough, bake. Toda vez que vocês pensarem em roast, vocês associem também a bake. Qual a diferença? You bake dough, you roast meat. So we have roast beef, roast chicken, roast fish, roast pig meat, but you bake a cake, a pie, cookies, and so on. Ok? A roasting tin, vocês já sabem o que é uma tin daqui. É muito diferente para nós. Na nossa casa, quem é pobre como eu, tanto faz baking tin como roasting tin. Quando ponho carne dentro, ela é roasting tin. Quando eu ponho massa, ela é baking tin. Vai depender muito. Todas aqui tem função dupla. Há quem diga que tem diferença. Eu não vejo. Okay? This is a roasting tin or a baking tin. It will depend on what you put inside. Meat, roasting tin. Cake, baking tin. Understand? The difference is that it's not different. Tá? A diferença é que não tem diferença nenhuma. Repeat with me this one. Saucepan. Saucepan. Saucepan is a pan to prepare sauce. What is sauce, Professor? Well, sauce is like bolognese sauce. Pesto sauce. Okay? Or Italian sauce. Let's remember the meaning of the word sauce. Tomato sauce. I don't know. Another type of sauce. Pepper sauce. Tabasco sauce. Or bolognese sauce. Okay? Now, to prepare sauce, we need a sauce pan. This is a saucepan, também conhecido no Maranhão como papeiro. Você vê que para eles é sauce, para nós é papa, né? Papeiro que vem de papa. Que quem... papa, mingau, né? Papa de maisena. Ok, João, no problem. Nós estamos gravando, a aula da manhã eu esqueci de gravar, deixa eu ver. Estamos sim. Ok, João, you can attend the other part of the class with the recording. Okay? So this is a saucepan. Ok? A pan to prepare sauce. Tá? Então, quando eu falar em saucepan, é sempre essa panelinha menorzinha. Soufflé dish. Vamos aproveitar essa palavra aqui, saucepan, para entender uma outra que deriva dela, que não está aqui na lista, mas sauce. Saucer. Por que saucer? Normalmente a gente pensa na função do saucer para apoiar o cup, né? A cup, a saucer.
Mas por que chamam de saucer? Alguém tem uma hipótese do porquê chamar esse negócio aqui de saucer? Talvez para servir algum tipo de molho também ele é usado, né? Molho rosé, por exemplo, eu já vi muito servir em piresinhos. Ok? So, a saucer. E aí daqui a gente tem outro derivado. Aquelas pessoas que acreditam em ET, they see flying saucers. Tá? Então, cuidado com as traduções ao pé da letra, tá? Não é flying disc, é flying saucer. Ok? Bom, curiosidades à parte. Soufflé dish. No, it's the same, yeah? If you want to serve a soufflé, you are going to use a soufflé dish. Like this. Or these. Or these. Any questions? No. And a stock pot. This is more related to industrial cuisine, okay? A stock pot is the opposite of a saucepan. Not the opposite, but it's the other extreme of the saucepan. The saucepan is very small. The stock pot is very big. Take a look. Sorry. This is a stock pot, okay? Some of them are smaller or bigger, but we call it a stock pot. Normally we use to prepare soup, okay? Or to prepare, I don't know, like a stew, a meat stew. Stew ensopado, tá, gente? Stock pot. Different examples of stock pot. So let's go through review here, okay? With this, we finish lesson 15. We have applications for these words in the exercises of lesson 15. So as you do the lesson, you are going to see these words in context, ok? Vamos começar agora. Se ninguém tiver dúvida, a gente começa agora a lição 16. Tá? Alguma questão? Não. Então, para quinta-feira, vocês têm uma lição 16 para me entregar. Tá? Perdão, uma lição 15. Tá? Deixa eu abrir aqui a lição 16 de vocês. First of all, I'm going to work with some vocabulary, okay? So, let's listen to these words and repeat with me, okay? Eu vou fazer primeiro, dessa vez, uma introdução de vocabulário, de todo o vocabulário que vai ser usado na lição, tá bom? So, if you could repeat with me, those who have a microphone, I would be really happy if you could. How many students do I have? I have Jairciane and Larissa. Larissa, do you have a microphone? Are you there? Okay. Yes. Yes, I see you here. So, Larissa and Jairciane, you take turns, okay? Uma vez a Jairciane, a outra a Larissa. Okay? Let's repeat with me. Knife. Knife. Larissa? Knife. Good. Two knives. Two knives. Two knives. Yes. The plural of knife is knives. The plural of wife is wives. The plural of life is lives. Perceberam que tem uma regra? Tudo que termina em f tem plural vs. Ok? A shower. A shower. A shower. A hand basin. A hand basin.
Bathroom basin. 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 Uhum. A toilet. A toilet. A toilet. Towels. 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 Colander. 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 Very good. Saucepan. 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 Toiletries. 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 Uhum. É aquele R maldito. Toiletries. 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 Laundry bag. Laundry bag. Laundry bag. A famosa trouxa, antigamente, né? Bath gel. Bath gel. Como, professor? Bath gel. Tô trabalhando só o primeiro nome. Bath Bath gel. gel. Uhum. Or shower gel. Shower gel. Bin. Bem. Or rubbish. 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 Body lotion. Body lotion. Body lotion. Break. 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 Chop. 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 Vamos aplicar numa frase. Onion. 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 She's chopping the onion. She's chopping the onion. She's chopping the onion. Alguma dúvida do que está acontecendo aqui? Não, né? Podemos ir adiante? Sim. Pri, tá tudo bem aí? Tranquilo? Alright. Florets. Florets. Hygiene. 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 Lembrei do professor Girafales. Né? Vamos falar de higiene. Aí o Godinho diz, não veio. Não veio quem, Godinho? O Higino, o menino que senta ali. Hygiene. Julianne. 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 É esse tipo de corte, tá, gente? Só para não ficar confuso. To Julianne the carrots, Julianne the pepper. Esse corte palito. Julianne. Julianne. A pillowcase. A pillowcase. A pillowcase. Case é quase que uma palavra coringa, né? Onde que você guarda os seus lápis? No pencil case. Onde que você guarda a guitarra? In the guitar case. Onde que você põe travesseiro? In the pillow case. É uma palavra coringa, tá? Scrape. 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 She's scraping the carrot. She's scraping the carrot. Okay? Vamos tentar repetir sem ver a frase? Vamos lá, deixa eu ver, deixa eu escolher. Ju. Ju já... Não tem. A Larissa. Larissa, vamos lá. She's scraping the carrots. Você pode repetir? She's scraping the carrot. She's scrape. E a última eu não consigo entender. Repeat with me. Carrot. Carrot. Isso. Não me preocupa como escreve, não. Que pode até te atrapalhar. The carrot, ok? She's scraping. Scrape é o verbo, né? She's scraping the carrot. She's scraping the carrot. Very good. Jaiciane, she is scraping the carrot.
She's scraping the carrot. Carrot is this vegetable, okay? This is a carrot. Sheet. 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 Okay, sheet. I can't hear you. Probably a problem with your microphone. Larissa, can you repeat with me? Sheet. Sheet. Jaciane, can you try again? I think she has a... Sheet. Tenta alongar. Por motivos de não passar vergonha, a gente alonga bastante esse I, tá? I. Eu acho que vocês conseguem me ver. Eu vou fazer de uma maneira exagerada, para vocês verem que eu articulo quase que a musculatura mesma do sorriso, tá? Para fazer essa vogal que a gente chama de vogal longa. Sheet. Sheet. Porque o outro lá é quase sem articulação facial, é shit. Né? Esse é o palavrão. Esse sheet. It's the sheets here, okay? The plural of sheet is sheets. Okay? One sheet, two sheets. Deixa eu voltar para o chat. Orange skin. Repeat with me. Orange skin. Orange skin. Orange skin. Skin. Okay? Everybody has a skin. Okay? Now this is the orange skin. Slice. 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 Soap. 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 E aqui não há nenhuma distinção, tá? Soap for the dishes or soap for the body. Everything is soap, okay? This sheet is dirty. Repeat with me. This sheet is dirty. This sheet is dirty. This sheet is spotless. This sheet is spotless. Spotless é uma palavra que deriva de spot, ok? Sabe aquelas pessoas que têm sardas? They have spots in the face, ok? Spot. This is a spot. Look, this sheet is dirty. There is a spot here, probably blood. Ok, this is blood. Now, this is spotless. Toda vez que eu boto um less junto de alguma palavra, eu estou dizendo que aquilo não possui tal coisa. Tá? Livre de. Por exemplo, a fatless food é uma comida sem gordura, né? Sem óleos, né? Sem graxas. A shameless person é uma pessoa que não tem vergonha do que faz. E por aí vai, ok? He's sweeping the bar. He's sweeping the bar. Yeah, sweep. Okay. This is a brush. Repeat with me. Brush. Brush. Mas o verbo é sweep. Okay, he's sweeping the bar. She's washing the underwear. She's washing the underwear. Yeah, She's washing the underwear. Isso, vamos praticar essa palavra. Under. 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 Underwear. Underwear. Yes, she's washing the underwear. She's washing the underwear. Very good. Utensils. 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 Balloon whisk. Balloon whisk. This is used to mix eggs, okay? Balloon whisk. Food mixer. Food mixer. Como vocês veem, tem muita coisa da lição anterior sendo retomada. Garlic crusher. Garlic crusher.
Okay, very good. Remember garlic? Yes. Yeah. Por isso aqui vocês vão lembrar, né? Vocês sabem que tem uma dica. Ah, esse aqui não tem. O negocinho que tem aqui, o pininho do Garlic Crusher. Foi o dia que eu me senti gente, foi quando eu descobri pra que serve, né? Pra tirar caroço de azeitona. Pouca gente sabe. Ladle. 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 Rolling pin. Rolling pin. Também conhecido como educador de marido. Sieve. 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 Wooden spoon. Wooden spoon. Spoon. Qualquer coisa feito de wood, eu posso dizer que ela é wooden. Wooden sculpture, a wooden door, a wooden miniature, and so on. Okay? Wooden spoon. She's beating eggs. She's beating eggs. Josiane, she's beating eggs. She's beating eggs. Great. She's blending vegetables and fruits. She's blending vegetable and fruits. Very good. Again, she's blending vegetables and fruits. She's blending Vegetables vegetable and and fruits. fruits. Uhum. Essa palavra vegetables, ela é tentadora para que a gente pronuncie errado, porque a sílaba tônica dela no português é diferente, né? É vegetais, né? Em inglês é vegetables, ok? Então, a tendência, né, é que o falante de português tem tipo essa sílaba tônica lá para o final, mas não, tá? É a primeira sílaba. Vegetables, repeat with me. Vegetables. Esquece quase tudo que tem no meio. Pronuncia o vé e o bus. Né? Vegetables. 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 Uhum. Vegetables. Importante mesmo aqui ó, é o verbo to blend. She's blending. Ok? É por isso que isso aqui se chama What's the name of this utensil, of this device here? This is a blend. Yes, Priscila. This is a blender. Blender. Lembra da função da terminação ER? Por que eu sou chamado de teacher? Porque eu teach. O verbo é to teach. Quem faz o verbo é teacher. O verbo é to blend. Quem pratica ele é blender. Okay. So she's blending vegetables and fruits. To cream is the verb, okay? She's creaming, okay? She's creaming these, I think it's chantilly, okay? So repeat with me, to cream. To cream. To cream. Cream, vocês conhecem cream como substantivo, né? This is cream. Yes. But you can cream the eggs. Beat the eggs and cream them. Esse cream não é o cream substantivo, é o cream verbo. Fazer o creme, né? To cream the eggs. He's folding the paper. He's folding the paper. He's folding the paper. She's folding the sheet. She's folding the sheet. She's folding the sheet. She's folding the sheet. Great. Let me see. We have 3 students now that can repeat, that have a microphone. Luisa is here with a microphone. Great. So the order is now Jessiane, Larissa, Luisa. Okay? Let's Professor, I'm not listening to you well. Oh meu Deus, eu não tô escutando o senhor, tipo, tá muito baixo, pelo menos aqui no meu áudio não tô conseguindo lhe ouvir direito. Do you hear me, the others? Priscila, Larissa, tá tudo bem com o meu áudio? Yes. Eu vou tentar mudar de fone aqui, provavelmente seja algum problema comigo. Desculpa, já entrei aqui No problem. atrapalhando a aula. Desculpa, professor.
Yes. Como eu tô usando uma mesa de som, provavelmente vocês estão ouvindo minha voz num lado, num canal, e os áudios da lição no outro lado, né? Eu já reparei que a minha mesa ela não tem essa, não é a minha mesa, são os meus cabos, que são cabos de guitarra e portanto eles são mono, eles separam, né, os lados, o direito e o esquerdo. Então vocês devem estar me ouvindo só no canal direito, acredito eu. É a primeira vez que eu me posiciono à direita em alguma coisa. Mas tá tudo certo. Professor, eu troquei o fone aqui e deu certo. Desculpa. Deu certo, né? Você tá. É porque eu fiquei muito à direita. Tá na moda. Tá na moda. Okay, so she's folding the sheet. Okay? Now he's stirring the coffee. She's stirring the coffee. Uhum. Meninas? He's stirring He's the stirring the coffee. Great. Vamos seguir aquela ordem. Já a Jailciane, Larissa e Luísa. Já a Lalu. Né? Vamos nessa ordem. He's stirring the coffee. He's stirring the coffee. He's stirring the coffee. He's stirring the coffee. Great. Do you understand? Stir. You have a spoon. Stir. Yeah? Quem foi meu aluno também lembra dessa lição lá do Inglês 1. Tá? É repetição. É uma lição de review mesmo. Whip. 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 What A whip is a sweet made. A whip is a sweet food made from cream or beaten egg mixed together with fruit. Parece muito chique com esse nome, mas é só ovo batido com fruta, tá? Não sei vocês, mas na minha infância, ovo batido era a minha iguaria, gemada. É tipo chantilly ou é Com fruta. tipo suspiro? É um chantilly com fruta. Quando é muito chique, põe o creme de leite para fazer o chantilly. Quando não, é só o ovo batido com fruta. Uma coisa que lá no interior do Ceará a mamãe já fazia para mim, ovo batido com farinha de mandioca. Pronto. Tão bonzinho. Vamos lá. She's whisking egg whites. She's whisking egg whites. Uhum. She's whisking egg whites. Great. She's whisking egg whites. Yes. Whites are a part of the eggs that are not yellow. Okay? So you have the whites and the yolk. Ok? Whites. Deixa eu tentar mostrar isso aqui. Em algum momento vai aparecer aqui também. The whites. Acho que tá claro que parte do ovo que é essa, né? The whites. The other part is the yolk. Right? Não apareceu. Então deixa eu mostrar. Egg yolks. A yolk. The whites. Okay? The white part here is the whites, of course. The yellow part, yolk. Okay? Milk. Sorry about that. Probably you saw something in my screen. It's an update. Eu já tenho medo desses updates. Vamos começar mais uma vez, tá? Para introduzir esse vocabulário. E agora eu não vou mais dar o padrão de repetição, tá? Vamos em coro, vai só vocês, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, valendo. Knife. Knife. Choose knife. Two knives. Knives. Eu só vou entrar com correções, tá? Se precisar. A shower.
Vamos fazer assim, para ir mais rápido. Jailciane vai uma, Larissa vai outra, Luísa vai outra. Tá? Shower, Jailciane. Vamos para Larissa. Arrange base. I hand base. Ah, sim, desculpa, professor. Vamos um por um. Vamos começar de novo, não faz mal. Memória nunca é demais. Faz de conta que vocês estão brincando de jogo da memória, tá? Vamos lá, começa para mim, Jailciane. Knife. Knife. Choose Larissa. knife. Larissa. Two knives. Luísa. Luísa tá aí? Acho que ela não tá ouvindo. Então, Jailciane. A shower. Larissa. A hand base. Jailciane. A toilet. Towels. 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 Isso. Colander. Quase isso. Colander. Colander. Isso. A sílaba tônica é o lá. Colander. Colander. Saucepan. Toiletries. Very good. Laundry bag. Bath gel, shower gel. Yes, very good. Bin. Or. Eu não sei. Rubbish. 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 Rubbish is the British, version for bin. Body lotion. Uhum. Break. Só a frase. She's chopping the onion. Uhum. Chopping. Chopping. She's chopping. Yes. Ok. Flowers. Florets. Quando fala florets, tá? Só para ficar claro. É a unidade. This is broccoli. Ok? This is broccoli. This is a floret of broccoli. Another floret of broccoli. Another floret of broccoli. Ok? O floret cada galinho desse daí é um floret, tá? E aí. Hygiene. Faz de conta que você tem uma amiga, ela se chama Jean. Aí você encontra ela na rua. Hi, Jean. Hygiene. Julienne. Uhum. A pillowcase. Uhum. Scrape. Sweet or sweets. Sheet. Yeah, sheet. Sheets. Yes. Plural. The plural is sheets. Screen. Uhum. Slice. Soup. The sheet is dirty. The sheet is spotless. Spotless. Isso. A palavra em vermelho é importante desse slide. Spotless. E isso aqui é importante entender. When you use vanish in your clothes, they get spotless. Understand? Yes. Like perfect. Okay, when you wash and it's perfect, it's spotless. He's sweeping the bar. Great. She's washing the underwear. Great. Utensils. Quase. Utensils. Utensils. Great. Eita. Balloon whisk. Whisk. Balloon whisk. Balloon whisk. Food mixer. Garlic crush. Ladle. Ladle?
Ladle. Ladle. Rolling pie. Pin. Rolling pin. Mhm. Rolling pin. Sieve. Quem... Sieve. Ah, Yes, Lisa, you're back. Great. So now we have Jaiociane, then Larissa, and then Luísa. Ok? Vamos para Larissa. Luísa, you are next. Ok? Sieve. Sieve. Yes. Luísa. wooden spoon. Great. She's beating eggs. Ai, he's blending. Veja. Esqueci essa palavra de novo. Vegetables. Vegetables and fruits. Mhm. To cream. Mhm. He's folding the paper. He's folding the sheet. Mhm. He is stirring the coffee. Stirring. Stirring. Yes. Wipe. Whip. Whip. Mhm. She's washing eggs whites. Whisking. Desculpa, she's whisking eggs whites. Mhm. Okay. Poxa. I hope it's clear by now. Let's go to lesson 16. Okay. Let me open lesson 16 here. So this is lesson 16. Lesson 16 is entitled Explaining and Instructing. Okay, so you're going to learn how to explain how to do things. Okay. Talk about food preparation and understand hygiene regulations. Well, it's a very actual subject because we have been talking about hygiene because of coronavirus. So this is lesson 16. Ok? Me deem um minuto que eu tem uma besteirinha aqui que eu preciso ajeitar. Vou só parar o compartilhamento por um minutinho. Eu tenho que lembrar de não salvar minhas coisas quando eu termino de dar aula. Senão fica tudo resolvido. A moment. Eu acho que agora foi. Tá quase. Nessa lição aqui, gente, a gente vai aprender também 2 itens gramaticais que vão falar sobre o que se tem, o que se espera da gente, né? E o que é obrigatório que a gente faça. Basicamente o have to e o must, tá? Nós vamos ver a diferença entre eles. Deixa eu só terminar de tirar qualquer resquício aqui de respostas. Ok, já posso compartilhar com vocês. Sorry for the interruption. So, as I said, I want you to look at the picture, okay? And I want you, deixa eu tirar pouquinho do zoom. I want you to match the words with the items in the picture. So you have here, for example,
this thing here, A, B. You see A, B, C here, and these elements here, H, I, G, F, and E. Let's try to establish a relationship between these items. Between the items and the letters. Okay. For example, knife. Where do you see a knife here? C. Great. Now, Priscilla, where do you see the shower? Number 2, shower. Oh my God. Danado. Where do you see a shower? Quem não tem vista boa, dá um. Vocês podem dar zoom. Quem usa celular pode dar zoom na imagem. Professor, a Priscila respondeu por mensagem de Pelo texto no chat, verdade, Pri, desculpa. Eu esqueci disso. Letter D, very good. Letter D, Priscila. Now, the hand basing. Where do you see the hand basing, Lu? And basing. Wait a bit. Yeah, the hand basing. There is a hand basing in the 2 images. You can see a hand basing. Now, do you think it's in the image on the left Só or on eu the não right? sei o que é um hand basing. Eu não peguei essa parte. Arrisca. Ai, meu Deus. Eu sei. Peraí, deixa eu ver as opções aqui. Hand basing. Cadê Jesus? Suspense. Não, não é isso, não. Two alert. No laundry bag. Peraí. Adoro aluno que corre risco. Peraí, mas eu tô pelo menos estudando aqui os riscos pra mim não responder, que eu não quero responder errado. Vai não. pela lógica, exatamente, pela lógica. O que tem a ver com hand aí? Gente, ó, eu tô vendo que ela tá com uma sacola ali. Tem a ver com coronavirus. It's F. Letter F. Letter F. Hand basing. Very good. Coronavirus. Coronavirus. The toilet. Where do you see the toilet, Chayusiani? Is G. Letter G. Very good. How about towels? Do you see towels there, Larissa? Is it Larissa? Yes. Eu tenho problema para memorizar o nome dos meus alunos. Larissa. Where do you see towels? Number 5, towels. Probably she has an audio problem or something. Jaiuciane, where do you see towels? H. Larissa is back. Okay, Larissa, go on. Towels, letter H. Yeah, very good. O duro, que vocês não estão vendo, tá? Mas they are here, letter H. Porque tá muito pequenininha a letra para caber aqui dentro. Depois eu dou um zoom. Now, colander. Do you see a colander in this image? Pri. E agora eu vou pro chat para ver você. Letter A. Yes, very good. Letter A. Here, this is a colander. Letter A. Now, a saucepan. Luisa, where do you see a saucepan? Letter B. Letter B. Yeah. Yes. Há controvérsias. Nós vamos aceitar porque é a única resposta possível. É isso que eu pensei, tipo. Isso. Você pensou bem e o livro fez errado. Tá? Você pensou muito bem. Porque, for me, what I can see here is a stock pot. Ok? É uma panela de feijoada, isso aí. Yes, stock pot. Stock pot, ok? O famoso panelão. Stock pot. But, só tem tu, vai tu mesmo, letter B. Mas com ressalvas, com críticas. Né? So,
The toiletries. Where do you see the toiletries, Gelsiane? Letter E. Letter E. Very good. Letter E. Toiletries. And, of course, the laundry bag. The last one. Where do you see the laundry bag, Ju? Não. Tem Ju aqui? Não, não tem. Eu tô ficando doido. Luísa. Luísa. Where do you see the laundry bag? Laundry bed or laundry bag? Laundry bag. Bag with G. G. Laundry bag. There's a laundry bag in the images. Where do you see? It's letter E. I. You mean I? Yes. I'm Yes. sorry. Letter I. Yeah. So the answer key is this one. Okay. Sorry for the small letters. This is the answer key. Sim? Pode Yeah. falar. Pode falar, Luísa. Falar o quê, professor? Ah, não é porque você levantou a mão. Aí... Não, hoje sem querer, desculpa. Não foi porque eu quis. Ah, tá. Tá bom. Hoje eu tô toda errada. Meu Deus do No céu. problem. No problem. Okay. So now we have a listening exercise. Okay. How to do it right. So we have instructions here on how to do the things in the appropriate way, the correct way, how to do it right. Okay. Listen to the two dialogues and answer the questions. So question number 1 is, what are they preparing? The audio will tell you what they are preparing. And question number 2 is what they must do first. So what's the first thing to do? What they must do first. And question number 3, if they have to scrape the potatoes, yes or no. Do they have to scrape the potatoes, yes or no? Okay, so let's listen to the dialogue and give answers for these questions. Just a moment. Unit 16. How to do it right. 1. Right. This morning we have to prepare the lunch vegetables. So I'll show you what to do. First, you must wash your hands. Over there, in the hand basin. Let's start with the carrots. Peel them like this. Is this okay? Fine. Then we have to julienne the carrots. Cut them into little sticks, like this. I'll do that. You sort and wash the new potatoes. Slice the big ones in half. Do we have to scrape them? No, we don't. We boil them with the skins on. Good. Then I'll chop the onions and you can do the broccoli. You have to break it into florets and wash it well in cold water. It mustn't cook for long, only 4 or 5 minutes. Then strain it into a colander. Okay, I'll start. Okay, this is dialogue number 1. Let's listen to it again. Unit 16. How to do it right. 1. Right. This morning we have to prepare the lunch vegetables. So I'll show you what to do. First, you must wash your hands. Over there, in the hand basin. Let's start with the carrots. Peel them like this. Is this okay? Fine. Then we have to julienne the carrots. Cut them into little sticks, like this. I'll do that. You sort and wash the new potatoes. Slice the big ones in half. Do we have to scrape them? No, we don't. We boil them with the skins on. Good.
Then I'll chop the onions and you can do the broccoli. You have to break it into florets and wash it well in cold water. It mustn't cook for long, only 4 or 5 minutes. Then strain it into a colander. Okay, I'll start. Okay, so what are they preparing? Did you get? Eu não sei como pronunciar. Vegetables. Primeira sílaba é forte. Vegetables. Vegetables. Yeah. They are Vegetables preparing. for the lunch. They are preparing vegetables for the lunch. Very good. Or they are preparing lunch vegetables. Também é certo. Do jeito que você falou é certo e do jeito que está no áudio também. They are preparing the lunch vegetables. A gente vai usar do jeito que está no áudio, mas do jeito que você falou tá certo também. They are preparing the lunch vegetables. Eu sempre esqueço uma letrinha, não tem problema. Preparing the lunch vegetables. Alguém não ouviu isso? Querem checar? Vamos lá. One. Right. This morning we have to prepare the lunch vegetables. Okay. Now, what must they do first? Did you get that? Jailciane, did you? Larissa? Lá do primeiro áudio, das 2 vezes que vocês ouviram, vocês conseguiram pegar isso aqui? Não, professor. What's the first thing they have to do? Tenta pensar pela lógica. You are going to the kitchen. You are going to prepare food. Think of hygiene. What do you have to do first? Especially with coronavirus. Wash your hands. Wash your hands. Where do you wash your hands? In the hand basin. Very good. That's it. So what they must do first? Aqui a gente vai usar esse cara. Must. Must expresses a very strong application. For example, with coronavirus, to avoid coronavirus, we must wash your hands. If you can't wash your hands, you must use alcohol in gel. Okay, so they must wash your hands or their hands? Their hands. Their hands. Deixa eu deixar maior assim. They must wash their hands. Okay, let's check. So I'll show you what to do. First, you must wash your hands. Over there, in the hand basin. Let's complement this. In the hand basin. Any questions about this? Is it clear? Yes, it's Good. So, question number 3. Do they have to scrape the potatoes? Do you remember? Remember scrape the potatoes? I didn't got this part of the audio. Scrape the potatoes is when you remove the potato skin. Okay, let's listen. Let's start with the carrots. Peel them like this. Okay, carrots. Não é do nosso interesse por enquanto. Is this okay? Fine. Then we have to julienne the carrots. Cut them into little sticks like this. I'll do that. You sort and wash the new potatoes. Slice the big ones in half. Do we have to scrape them? No, we don't. We boil them with the skins on. Good. Do we have to scrape the potatoes? No, they need to
escaldar não, como é? Tipo, cozinhar elas primeiro. Yeah, they're going to cook it. Yeah, no. So no, they No, don't. they need to cook it first. Yeah, No, this is enough, ok? Se eu fosse ser bem sucinto, essa resposta aqui tá suficiente. No, they don't. But we are going to practice. We are going to practice the whole sentence, okay? So no, they don't no, they need. Sorry, they don't have to. Ei, Right. professor, se eu botar só assim, no, they need to it's cooked or boiled? Both, because boiling is a method for cooking. So you could say no, they don't. They need to cook this, cook They the, cook them with they need to skins. cook They cook them with skins, or they it with. just Entendi. With skins. Skins. Entendi. Skin they just need to cut them first. and boil. É um exercício aberto, né? Então tem muitas respostas. They just need to cut them and boil or cook them, ok? No, they don't have to. Por que que eu vou pedir para dar a resposta completa? Porque eu quero que vocês pratiquem esse cara. Have to. Em contraste com esse outro cara do 2, must, tá? They don't have to. Eu botei assim, no, they need to cook it with skin first to then scrap it. And scrape it. Yeah, maybe. He does not mention if the potatoes are going to be scraped. É verdade. Mas é. Então tá bom, Anyway. vou tirar. No, anyway, it's your previous knowledge. É o conhecimento que você traz e também é válido. Mas pra gente se ater, e professor de inglês às vezes é um bicho chato por causa disso, que ele quer resposta completa, porque ele está ensinando, na verdade, por trás dessa conversação toda, ele está ensinando gramática, né? E o que eu estou ensinando hoje aqui para vocês é o contraste entre must e have to, qual é a força de obrigação que cada um desses termos traz, né? Então, quando eu digo they don't have to, More or less, it's yeah, it's a soft, it's a good scrap recommendation. it first, then to boil it. It's also Yeah, that's it. Very good. So, do they have to scrape the potatoes? No, they don't have to scrape the potatoes. Claro que ninguém fala assim, né? Eu vi uma vez um comercial de inglês que criticava um certo método de uma escola concorrente que mostrava as pessoas falando português como se estivessem numa aula, né? Oi, a sua blusa é roxa? Aí a outra pessoa, não, a minha blusa não é roxa, a minha blusa é vermelha. E a sua blusa? Primeiro, o cara não é cego, né? Não vai fazer uma pergunta óbvia dessa. Segunda, se mencionou que a blusa é roxa, o outro só responde não, né? Mas professor de inglês precisa ensinar gramática, infelizmente. Então a gente exige de vocês a famosa resposta completa. É só esse o motivo da nossa chatice, tá? So, no, they don't have to scrape the potatoes. Now, we are going to do the same, okay, with dialogue 2. We are going to listen to dialogue 2 and give the answers. Como não cabe do lado, eu tive que fazer uma manobra aqui para caber abaixo. Question number 4. So, we have Petra, okay? Petra works in the kitchen. And what does Petra have to do first? And then we have Lynn, which is a second woman working in the kitchen. What does Lynn do? And number 6, list some of the complementary toiletries. Complementary toiletries. Okay, let's see what complementary means. Let's go to the dictionary. It's soup. Complimentary. Complimentary means praising or expressing admiration for someone.
This is a meaning, okay? One of the meanings. Another meaning for complimentary is if tickets, books, are complimentary, they are given free, especially by a business. Complimentary is an adjective, okay? Expressing approval, admiration, or respect with a remark or action. Everybody was complimentary about the hotel service. So it's like to praise, it's like to another adjective. Saying good things? Não, não é o caso. O significado que vai melhor servir pra gente é esse aqui, olha. Complimentary. If tickets, books, etc. are complimentary, they are given for free, especially by a business. For example, when I bought my car, the Taguatu gave me this kind of key support as a complimentary. Understand complimentary? Uhum. É o famoso brinde, né? Os complimentary toiletries são aqueles que você pode inclusive levar com você, né? Que ninguém vai reclamar, diferente do cinzeiro, dos garfos, né? Se bem que tem gente que leva, né? É os amenities. Oi? São os? É os amenities, né? Tipo isso. Isso. Amenities acho que vem do francês, né? In English, it's the complimentary toiletries, complimentary towels. I don't think they do exist, but anyway. Okay, so what does Petra have to do first? What does Lynn do? And to list the complimentary toiletries. Vamos lá, o segundo diálogo. I think it's not in the kitchen. Let's see in which department it is. Then I'll chop the onions and you can do the broccoli. You have to break it into florets and wash it well in cold water. It mustn't cook for long, only 4 or 5 minutes. Then strain it into a colander. Okay, Now. I'll start. 2. Hi, Petra. My name's Lynn. First, we have to strip the beds, sheets, pillowcases, everything. Put the dirty linen in the laundry bag here. You do that and I'll clean the bathroom. Everything must be spotless. Fine. Do we have to change the towels every day? No, only if guests leave them on the floor. But we have to replace the complimentary toiletries every day. They're all on the trolley. Soap, shampoo, bath shower gel and body lotion. They look nice. Yes, they're really very good. Get into florets and wash it 5 minutes. Then strain it into... No. 2. Hi, Petra. My name's Lynn. First, we have to strip the beds, sheets, pillowcases, everything. Put the dirty linen in the laundry bag here. You do that and I'll clean the bathroom. Everything must be spotless. Fine. Do we have to change the towels every day? No, only if guests leave them on the floor. But we have to replace the complimentary toiletries every day. They're all on the trolley. Soap, shampoo, bath shower gel and body lotion. They look nice. Yes, they're really very good. Okay, what kind of department do they work, Petra and Lynn? Do you think they work in the kitchen? No. Where They do they don't. work? The bathroom. In No. the bathroom, they set up the bathroom and the rooms. They work in a Governança department pessoal. called The clean house. makeup, no, it's not makeup, the clean. It's o pessoal da governança, como é o nome disso? Yeah, governança in English. Do you remember, guys, girls? Don't. It's something with house. It's keep house? The other way around. Housekeeping. They work in Housekeeping. housekeeping. So if they work in housekeeping, they are housekeepers. Okay? What does Understand? it do? Petra and Lynn are housekeepers, right? So they are like splitting the job. Lynn is telling Petra what to do.
and what she will do. Okay, so what does Petra have to do first? Let's listen. 2. Hi, Petra. My name's Lynn. First, we have to strip the beds, sheets, pillowcases, everything. What do they have to do? Something related to what? The beds? What else? Strip the beds, sheets, pillows, and everyone else. Yeah, straighten. Straighten is the same as set up. It's the same as put something that is in disorder into the correct order. Straighten. Okay. For example, when I wake up, as I am a single man, I do not have anyone to bother me to straighten my bed. My bed is always a mess, a big disorder, because I never straighten it. Straighten. Ah, como escreve? Se eu mostrar como escreve, agora vocês têm uma tendência de tentar se ater à escrita e pronunciar um pouquinho errado. Repeat with me. To straighten. Straighten the bed. Straighten the beds. Yeah. Okay, so this is the first thing that Petra has to do. Não vou escrever agora, vou deixar para a próxima aula. Vamos explorar oralmente, tá? And now let's see what Lynn does. Okay, what does she do? Listen to Lynn. Put the dirty linen in the laundry bag here. You do that, and I'll clean the bathroom. What will Lynn do? She's responsible for the housekeeping sector. She's responsible for, I don't know, maybe I don't know if they have a vertical relationship or a horizontal relationship. But anyway, what does she say that she's going to do? I mean, not the job, but what is she going to do right now? Ah, tá. 2. Yeah. Hi, Petra. My name's Lynn. First, we have to strip the beds, sheets, pillowcases, everything. Put the dirty linen in the laundry bag here. You do that, and I'll clean the bathroom. What will she do? Professor, I didn't want to clean. do really. She'll clean. The laundry? What? Clean the bathroom. Yes, the bathroom. She is British. The bathroom. Yeah. Well, from what I understand here, Petra and Lynn are co-workers. They work together, like me and Luciana. And I think that Petra is new in the hotel, and Lynn is teaching her how to proceed, how to work. You understand? So they are working together, and one is going to straighten the beds, and the other one is going to clean the bathroom. Okay? So they are both, Petra and Lynn are both people who work in the housekeeping department. So they work in the housekeeping department. So they are keepers. Professor, eu falei que era isso aí, eu só disse que não era, não. No, you said that she was responsible for the housekeeping department. Ah, I got it. If she is responsible for the housekeeping department, she's the housekeeping manager. I understood. She is responsible to the housekeeping department. This is different. Porque, tipo, quando pergunta what does Lynn do, é tipo meio que nem a profissão, é a função dela, The job, yes, her job. She's a housekeeper. Yeah. Okay, she's a housekeeper. O equívoco aí é she's responsible for the housekeeping department. A pessoa que é responsible for, ela tá num cargo alto. She's the housekeeping manager. Na verdade, she's responsible to the housekeeping manager. She is the housekeeper. Ela deve satisfações a alguém. Né? She's responsible to. É o tema do assunto anterior, da lição 15, na verdade. Né? And number 6, complementary toiletries. I want you to orally find for me
examples of complementary toiletries. Everything must be spotless. Fine. Do we have to change the towels every day? No, only if guests leave them on the floor. But we have to replace the complimentary toiletries every day. They're all on the trolley. Soap, shampoo, bath shower gel, and body lotion. What are the complementary toiletries that we normally find in a hotel? Shampoo. Body lotion. Body lotion. What else? Esse hotel de vocês é chique, hein? Dá até body lotion. O meu só dá aquele sabonete de sebo. Shower gel. Shower gel. Tá chique demais. I saw. Yeah, so these are the complementary toiletries, okay? Those that are for free. Next class, we are going to solve dialogue number 2 in written form. We are going to write about it, okay? So this lesson, when we consider the structure, we'll approach the use of must, have to, don't have to, and mustn't, ok? Nós vamos ver quando usar cada carinha desse, ok? Must is a very strong obligation. In fact, it's a very strong recommendation. Now, have to, you have no escape, okay? If you don't do it, you are probably being fired. For example, Bolsonaro has to buy vaccines because it's his responsibility to do so, okay? Now, must é quando é assim, é legal que você faça, né? Mas se não fizer, ok, né? Fazer o quê? Né? Mas é uma boa ideia fazer. O don't have to is the opposite of the have to. Don't have to is when it's not required, when it's not mandatory, when it's not fundamental, okay? You mustn't when it's not a good idea to do it. For example, you must not drive without seat belts because there is a risk, ok? So, eles não necessariamente são o oposto diametral um do outro. Eles expressam o que é ou não algo bom a se fazer, must e mustn't, e o que é ou não obrigatório, tá? A gente vai abordar essa gramática com mais detalhe numa próxima aula. Para não acumular muita lição para vocês, eu vou deixar para a gente abordar 16 semana que vem, o finalzinho dela, né? E eu peço a vocês, então, já estou subindo nesse instante no Siga, aproveitar que o Siga está em ordem, aparentemente, vou subir já a lição 15 para ser resolvida, tá bom? Vocês têm a 14 para entregar até segunda, alguns de vocês já até me entregaram. Eu não subi, para quem, né, não pegou a explicação, eu não subi antes porque o Siga bugou. O Siga só desbugou segunda-feira, então eu dei o prazo até segunda para ficar uma semana, para ser justo. E estou subindo agorinha a lição 15, que foi a que nós acabamos hoje na primeira parte da aula. Alguém tem alguma dúvida, gente? Não, professor. Estamos a 2h10 tendo aula, estamos bem cansadinhos, né? Eu vou libertá-los do sofrimento. Deixa eu parar a apresentação aqui e a gravação. You're gonna let us free. Oi? You're gonna let us free. Yeah, I'll let you free. Yes. Let me just take the print screen. There's a formality. Okay. So, see you next week. Please do your exercises. Lembrando, de vez em quando eu boto uns questionários extra. Além do que tem no livro do aluno, eu boto alguns questionários. Eu não fiz isso com a 14, tá? Mas eu devo fazer com a 15. Esses questionários, eles somam nota, tá? E eles servem também de uma base para a prova que eu falei para vocês, né, na aula passada, me confundi com a outra turma e acabei falando que hoje seria uma prova. Não seria, depois eu mandei uma notícia pedindo desculpas. Então, assim, a prova de vocês é 22/4, tá? Não se preocupem por enquanto, mas façam exercícios. Os exercícios são uma das notas que vão constar da média de vocês, tá bom? Então façam no tempo,
né, para eu poder considerá-los, tá bom? So see you next week. If you have any question, okay, I'll be the last one to leave the room. Okay. Questions? No. Se alguém quiser falar comigo no privado, tirar alguma dúvida, o último a deixar a sala sou eu. Okay, bye bye, teacher. Bye bye. Bye bye, Bye. teacher. Bye.